O custo para BHP Billiton, causado pela ruptura da barragem no Brasil, pode ser significativo. Essas são as palavras do meu convidado David Lennox, da Fat Profits. Eu conversei com ele sobre o desastre da mina de minério de ferro da BHP no Brasil e também sobre a sua previsão para o preço do minério de ferro e quando ele pode atingir o piso. David Lennox, seja bem-vindo à Dukascop TV. É um prazer recebê-lo. Oi, Natalie, muito obrigado por me convidar novamente. De nada. Vamos começar com os preços do minério de ferro. Nós tivemos uma queda de 34% no ano passado. Nós estamos chegando perto do ponto mais baixo. A Rio Tinto, por exemplo, disse que eles estão vendo essa queda durar, possivelmente até mesmo 5 anos. É difícil sugerir que talvez em 5 anos teremos o ponto de virada do preço do minério de ferro. Mas certamente, se você analisar o curto prazo, os mercados estão muito focados no que está acontecendo na China. Nos últimos 12 meses, nós observamos a desaceleração do crescimento econômico do país. Recentemente, os números de PMI da China chegaram a 49,6%, o que significa que a sua base de manufatura ainda está se contraindo. Isso foi comparado com o número de outubro de 49,8%. Então está se contraindo. Há uma taxa de aceleração acontecendo ali também. Então, enquanto estamos vendo a China ter essa desaceleração no crescimento, nós esperamos que os preços de commodities, incluindo o minério de ferro, porque a China é um grande consumidor do minério de ferro, sigam a mesma trajetória. Infelizmente, que é de números mais baixos. A Morgan Stanley declarou que, sem medidas de cortes de custos, algumas mineradoras podem falir. A Fortescue, por exemplo, já implementou medidas de corte de custos. Nós iremos precisar ver mais medidas dessas grandes mineradoras? Não há dúvidas que se nós continuarmos a ver o preço do minério de ferro se enfraquecer, aí sim nós precisaremos que mais custos sejam cortados das estruturas de todos os produtores de minério de ferro. No momento, eu acho que a BHP e a Rio estão ao redor de $15 a tonelada. E a Fortescue Mines não está muito diferente, provavelmente com cerca de $16, $17 a tonelada. No momento, eles têm margens operacionais bem confortáveis em termos de um preço de minério de ferro a $44 a tonelada. Se ele começar a enfraquecer, então é claro, você terá todos os acréscimos que as empresas carregam, o custo de carregar placas e várias estruturas da empresa. Então, isso deve requerer mais cortes de custos das grandes mineradoras para tentarem manter suas margens. Você mencionou a BHP. Ela é um exemplo de um caso em que um desastre operacional aconteceu no pior momento. Nós vimos as ações da BHP se recuperarem um pouco por causa dos caçadores de barganhas, na esteira da ruptura da barragem da sua joint venture no Brasil com a Vale. Nós estamos escutando histórias que dizem que a BHP vai ser processada. O quanto isso pode chegar a custar para a mineradora? Estamos no estágio inicial em relação a uma potencial responsabilização pelo incidente da barragem no Brasil. Se você voltar ao tempo, a BP, quando o poço Deep Horizon ficou fora de controle, lançando muito óleo no Golfo do México, matando 11 técnicos, a BP, em última análise, enfrentou uma reivindicação total, eu acho, de cerca de $45 bilhões. Total claim of about $45 billion. Eu não estou sugerindo que a BHP vai enfrentar esses mesmos números, mas certamente serão números muito significativos, pois estamos falando de perda de vidas, destruição de propriedade e destruição do meio ambiente. Nós estamos cientes que o governo brasileiro vai talvez multá-los em algo em torno de $5 bilhões pelo incidente. Mas é claro, há todas as pessoas envolvidas, os casos particulares, que é claro, irão fazer suas próprias reivindicações. É muito cedo para falar de números, mas tudo o que eu posso sugerir é que pode ser um número significativo. O preço da ação da Rio Tinto também caiu. Isso é um efeito colateral dessa bolha da BHP? Não.
We certainly think that Nós pensamos certamente quando analisamos o preço da ação da Rio. Ele tem caído, principalmente como mencionamos anteriormente na entrevista, por causa do fraco preço do minério de ferro. Ele é um benfeitor significativo do que acontece no mercado de minério de ferro, e quando nós vemos o preço do minério de ferro enfraquecer, porque eles têm tanta exposição a essa parte do mercado, o preço da ação infelizmente irá cair. Na verdade, o contrário provavelmente poderia acontecer. As pessoas, dado o que aconteceu com a BHP, elas iriam talvez sair da BHP e considerar a Rio para reinvestir no mercado. Então nós pensaríamos que o oposto poderia acontecer. A BHP caindo e a Rio se beneficiando do que aconteceu com a BHP. Esse não é o caso. Como eu disse, porque a Rio é afetada pelo que acontece com o preço do minério de ferro. Ele tem estado fraco e, é claro, o preço da ação da Rio seguiu a mesma trajetória. David Lennox, muito obrigada pela atualização. Obrigado, Natalie, muito obrigado. Nossa entrevista chegou ao fim. Continuem conectados a Dukascop TV, pois traremos muito mais análises e entrevistas exclusivas. Até mais! It is goodbye from me.